lá no Teatro da Esperança. O Sob Outro Olhar de hoje traz a trupe de mulheres Esperança Garcia, que transforma a arte em uma ferramenta política e pedagógica através do Teatro da Esperança. Baby, baby, baby. Yeah. Gracias, mamá, estamos bien. El barrio reclama my name. Eu tô focando mais na minha vida profissional, tô querendo fazer um mestrado, é teu sonho. Eu até queria continuar saindo, mas de uma maneira mais casual. Porra, brother, a mina acabou de sair daqui. Como sempre, desesperada por um relacionamento. Comediantes e humoristas arrastam multidões nos palcos, na TV e nas redes sociais, e ocupam um lugar que historicamente foi negado às mulheres, o de fazer rir. O humor é um discurso de poder. Quem provoca riso decide qual é o alvo da risada. E é por isso que numa sociedade machista, mulheres na comédia causam tanto medo e incômodo. No lugar de cederem à pressão por obediência, elas debocham com classe. Guria privilegiada, né? Porque hoje a mulher quer que tu faça tudo. Pô, não vou lavar uma louça. Como que fica a minha energia masculina depois disso? A gente estudou a evolução do homem, né? Homo erectus, depois Homo sapiens, e agora veio a involução, que é o homem héteros tópios. Mas isso não é de hoje. O humor é uma tática antiga dos movimentos feministas. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, já dá um joinha se você gostou da ideia desse vídeo e ajude o nosso jornalismo a chegar mais longe. Quando a humorista Maria Paula começou no programa Caceta e Planeta, o humor era um lugar bem difícil para as mulheres. Um exemplo disso é que todos os personagens femininos do programa eram escritos por homens. Quando eu comecei, no comecinho dos anos 90, então tinha muita coisa da loura burra e da sex symbol, e esse era um papel assim muito recorrente, uma representação totalmente abusiva. Levou meses até ela conseguir uma oportunidade que não a reduzisse à aparência. Para além disso, eu consegui fazer uma coisa muito bacana, que foi ampliar a representação simbólica da mulher nas telas. Então, fazendo já não só aquilo que já tinha de sempre, que era a gostosa, que era, né, a sex symbol, mas fazendo também todas as outras representações da intelectual, da política, da mãe. Uma mulher de fibra, perdida no mundo masculino, cercada de homens por todos os lados. Não, homem não, sou só aquele cara do Cacete do Planeta. O humor, ele é uma ferramenta ainda mais sofisticada e sutil, porque a gente faz com que o outro que está fazendo os abusos, que está perpetuando as agressões, com que ele fique num papel de ridículo, fique num papel lamentável. As pessoas começam a rir da pessoa que está perpetrando as violências. É o conforto de uma sociedade opressora que colonizou metade do mundo. Tem um monte de tiozão do churrasco que votou a favor do Brexit, que eu dei imigrante. A gente sofre microagressões todos os dias, né? E aí é aquela coisa que às vezes não vale a pena comprar briga, porque, não. Então só e vai, e anda pra casa. E aí volta pra casa com aquele veneno encrostado. O que eu gostaria de ter dito? Eu não devia ter aceitado. Mas eu fica aquele monólogo interno de revolta feminina, né, que a gente tem por sofrer essas microagressões. Tu poder chegar em casa, escrever um roteiro, gravar um vídeo, rir daquilo, achar aquilo engraçado e ver que outras pessoas também acham e não só acham, como se identificam. Ou escrever sobre aquilo, ir para um palco, se expor, né, se colocar, botar o seu corpo no campo de batalha pra fazer rir e ver que a galera se identifica e ri junto. Isso é quase um Rivotril pra alma. Eu sou uma mulher. É óbvio também que eu não posso me vestir do jeito que quero, quando quero, porque senão posso ser taxada. Nada. Menos afeminada? Masculinizada? Questionada? Invisibilizada? Mais matada? Menos paga? Subestimada? É óbvio. Eu tenho essa coisa, é a construção de quem eu sou, né? A forma como eu fui construída, a minha base, a forma de lidar com o mundo foi debochando das coisas que me ofendiam. Então, hoje, a minha forma de me comunicar
ofendendo aquilo que ofende toda a sociedade, a debochar. O humor já era uma tática de movimentos feministas há muito tempo atrás. Em países como a Inglaterra, no final do século XIX, mulheres usavam jornais para escrever sátiras. O alvo eram homens que se opunham ao voto feminino e eram chamados por elas de bebê chorões. No México, grupos como Lareinas Chulas, Cabaré e Direitos Humanos fizeram do humor um manifesto político. O posicionamento do grupo como feminista surgiu ao mesmo tempo que o país era tomado por uma onda conservadora. Elas usaram a sátira para denunciar os ataques aos direitos das mulheres y al mismo tiempo concientizar a la población. A partir de ahí pues fue el desarrollo de más obras de teatro cabaret y también de todos estos proyectos con el humor, como lo que hemos hecho, las radionovelas, las campañas, las antipremiaciones que hemos hecho, siempre con el intentar despertar la crítica y la denuncia, pero con la risa. Já no Brasil, gênero e humor começaram a ser entrelaçados mais fortemente no século XX. Pensando no contexto brasileiro, e isso vai dialogar muito com o contexto latino-americano também, países como Argentina, por exemplo, que tem uma forte tradição do humor, né? A partir dos anos 70 a gente consegue observar como os movimentos feministas passaram a pensar um pouco no uso do humor, nesse recurso do humor como uma possibilidade. Mesmo que sejam atravessadas por questões similares, a comédia feita por mulheres não é uma coisa só, e nem se resume a questionar lugares de opressão. Maternidade, amizade, sexo e outras coisas triviais também são assuntos da mulher na comédia. Depois falam que a gente fala muito sobre sexo, é que a gente faz, né? E aí... Amiga, se eu fosse você... Mas você não é. E essas são as minhas qualificações. E filhos, você tem? Por quê? Tem vaga pro meu filho? Não. Ele não tá caçando emprego não, muito menino ainda, tá bom? O que vale dizer é que o gesto de fazer rir já é feminista, mesmo quando o tema da sátira não é. Tem uma autora que se chama Nancy Walker, que ela fala que é uma produção mais antiga, mas ela fala que o gesto da mulher provocar o riso, né? Então o gesto de provocar o riso, no caso das mulheres, já é um gesto feminista. Exatamente porque delas nunca se esperou esse movimento em direção ao público, ao barulho, a essa boca muito aberta, a gargalhada. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Essa interação é muito importante pra gente e faz com que esse conteúdo alcance ainda mais mulheres. E se puder, apoie a Yasmina. As atrizes que compõem a trupe, Tessia Maria, Thalita do Monte e Suzy Alves, falam de suas vidas e dos espetáculos da trupe. Eu quero trazer esse tema porque mulheres palhaços, tem muitas no mundo e no Brasil, mas quando fala palhaço, remete ao homem, geralmente entrevistam homens palhaços. Qual é o diferencial da palhaçaria feminina? O diferencial é que tudo que as mulheres fazem, as mulheres trazem. Porque as mulheres, elas são plurais, elas são diversas. Toda vez que uma mulher coloca o seu trabalho, compartilha o seu trabalho, ela está fazendo um trabalho para muitas, né? A gente está acompanhando um processo terrível de guerra agora, né? E tem um depoimento de um jornalista que diz que quando vão distribuir alimento nessas regiões de conflitos e de guerras, quando eles conseguem organizar a entrega de alimentos, né? Porque muitas vezes não pode, tem que jogar pelo alto, enfim. Mas quando eles conseguem organizar a entrega de alimentos, eles preferem entregar para mulheres, que é o entendimento de que esse alimento vai chegar para muitas pessoas, né? Porque se entregam para homens, já existem muitas experiências de que esse alimento vai ser utilizado para chantagear, para trocar por sexo, para trocar por drogas, então ele fica restrito a um monopólio que é típico da cultura patriarcal, né? Então, onde quer que a mulher esteja, seja num lugar de conflito, seja na arte, seja no teatro, seja na palhaçaria, ela fala de forma plural. E como a palhaça extrapola essa nossa humanidade, ela reverbera essa nossa humanidade de uma forma muito, eu diria, muito visceral. Então, a palhaçaria feminina, ela é muito política,
ela é muito potente e ela é muito plural. E por isso não devemos dizer que ser palhaço é ser feito de bobo, de boba, essa coisa. De forma preconceituosa ou ingênua, o nariz de palhaço foi usado como protesto para dizer que o povo está sendo feito de bobo. Mas ser palhaço ou palhaça é sinônimo de inteligência, alegria e bom humor. Olha, para mudar essa cultura é difícil. Lá em casa mesmo. Protesto com o nariz de palhaço, lá não. Em casa eu ouço muito dizer, não sei o que, fulano tá pensando que eu sou palhaço. Opa, respeite as palhaças. Aí as minhas filhas ficam, mesmo. Aí lembram que tem uma mãe palhaça, né? Mas é muito isso, assim, a gente... as mudanças, elas... Às vezes a gente pensa que as mudanças são revolucionárias, são revoluções que acontecem, mas acho que a grande revolução está nos cotidianos, né? Nessas relações cotidianas. O circo, de certa forma, ainda não incentiva a palhaçaria feminina, não é? Porque assim, você foi assistente, mas o protagonismo ainda não, né? Infelizmente, a palhaçaria, ela... O patriarcado, o masculino, ele ainda tem ele acha ainda que tem esse controle. E por esse achar que tem esse controle, dificulta um pouco a nossa palhaçaria feminina, né? Às vezes, quando tem festivais de teatro, de palhaçaria, as pessoas sempre falam o palhaço. Né? Aconteceu até uma vez que a gente foi fazer uma apresentação em uma comunidade que a gente se preparou, né? A gente fez ali tudo bonito, ensaiamos, e aí quando terminou a gente, que aqui entra até naquela parte engraçada também, das coisas engraçadas que acontecem, aí a gente viu as crianças, aí nós falamos assim, vocês gostaram? Aí do que mais vocês gostaram? Aí o menino olhou pra gente e falou assim, eu gostei mais do palhaço. Eu disse, não. Mas assim, existe ainda, né? Existe. Eu sempre gosto de tocar num assunto que eu acho muito importante, quando nós estivemos no festival UEIMPA, né, que é o Festival Internacional de Mulheres Palhaças. Maravilha! Eles nos mostraram, nós fomos convidadas a assistir um documentário que era Estamos Tontas, que era exatamente sobre mulheres palhaças nesse lugar de mulher, né, como a palhaça mesmo. E aí o nome do documentário era Estamos Tontas, em que as mulheres, no início do documentário, elas tocavam muito nesse assunto. E agora? O que é que a gente vai fazer? Como é esse negócio de ser palhaço? Como é que a gente vai enfrentar tudo isso? E, assim, um boom, no meio do documentário, elas se olharam e falaram, gente, a gente traz gente para o mundo. Nós somos mulheres, nós somos lobas, somos bruxonas, somos mulheres maravilhosas, nós transformamos, a gente tem esse negócio de trazer, de nave-mãe, né? Então nós somos fortes. Como assim a gente não pode ser o que a gente quiser? Então a gente pode sim ser palhaça, existe mesmo uma palhaça e vamos aí. É muito importante as mulheres estarem conectadas e eu deixo até assim também um recado para as mulheres. A gente estivemos nesse lugar, né, de tontas mesmo, de meu Deus, como é que a gente vai fazer? Porque a palhaça tem que ter o nome de fruta, porque existe essas coisas, né, que é do patriarcado. E essa maravilhosa, que é a Ana Flávia, ela disse, gente, parem com isso, pelo amor de Deus, vocês são maravilhosas, vocês estão fazendo palhaçaria e não tem esse negócio de, tem que nascer a palhaça com o nome de fruta, com o nome disso, não parem com isso, vamos lá, somos maravilhosas, vamos colocar a nossa palhaça, porque essa palhaça, ela existe, ela está aqui. E eu percebo, Suzy, que tem esse diferencial da forma e da linguagem, do que você vai falar do conteúdo. Geralmente o palhaço é um mangando do outro, um se depreciando o outro, e com a mulher é diferente, né? Totalmente diferente. A gente traz esse negócio realmente de empoderar, do apoio, do fortalecimento. Você assiste uma apresentação de mulheres palhaças, você percebe essa conexão, essa ligação, esse fortalecimento. E mesmo dessa forma não deixa de perder a risada, não deixa de ser engraçada, não deixa de ser maravilhoso. Aguarde 1 minuto, a gente volta.
Mulheres Esperança Garcia enfrenta o racismo e a violência de gênero com uma tríade poderosa: memória, consciência e esperança. Eu vi a apresentação de vocês lá em Nazaré, do Piauí, com a Carta da Esperança, no lançamento do filme do Douglas. Sim. E depois a gente vai falar da homenagem, cultural, do espaço cultural. E aí é interessante como a comunidade ela ficou impactada. Até os cachorros entraram ali na cena. Isso é maravilhoso, tanto em tempos como na palhaçaria, não é? Porque os dois espetáculos a gente apresenta em tempos, nas praças, nos mercados, não é? Onde der, em locais fechados, mas a nossa filosofia é em locais abertos. E a palhaçaria também, nos terreiros. E é aí onde os animais se sentem à vontade, né? Cachorro, boico, sim. Aí, lá em Nazaré do Piauí que foi, a gente sempre quis colocar no nosso projeto e até algodões, né? Que é a terra de Esperança Garcia. E então, nós fomos com o tempo de violência da nossa Esperança Garcia, que você estava lá, ainda teve isso, que teve o filme, né? Com o Douglas, né? E as meninas. E aí, a gente apresentou em tempos, e lá foi muito emocionante. Porque o nosso cenário, você viu lá, que é a Carta da Esperança Garcia. Né? A gente pediu para a comunidade vir, que você estava presente, participou, da gente subir o cenário, gente, da carta, junto com a comunidade de algodões. Muito lindo. Aquilo foi incrível. E ela estava lá, gente. Esperança Garcia estava lá e ela estava de uma forma incrível, dizendo, vamos lá. Pega meu povo aí da comunidade e bota esse povo para pegar nessa carta e levantar ela, porque a nossa história continua, né? As violências continuam. Infelizmente. As mulheres pretas morrem mais, sofrem mais. Eu fiz minha parte e agora cheguei até vocês. Cheguei a tantas mulheres, mas cheguei até vocês. Grupo de mulheres, Thalita, Suzy, Lúcia, Raio. Tércia Maria e Raio. Então, cuidem agora, porque o compromisso é muito, muito longo, muito sério. Eu lembro, eu comecei o teatro feminista em 1998, lá no Sindicato dos Bancários. Eu, não, sozinha, 5 mulheres da Caixa. Olha só a conexão, né? A gente se juntou com a UMP, a União das Mulheres Piauienses, estava sem espaço para se reunir, eu consegui aprovar na diretoria que elas fizessem a reunião lá, elas poderiam fazer, só que eu não podia participar porque eu não ia ter tempo. Aí eu, tá bom, eu aceito. Só que eu desobedeci. Não resistiu, não resistiu, já não adianta, quando tem que ser, não. Aí nós planejamos fazer o Grupo Alternativo Teatro, que surgiu nessa época, com a peça que a gente levou para João Luiz Ferreira. Então, quando você fala das conexões, né? Você passa por elas. Gente, se a gente souber a força que tem quando está unida, porque sabe o que ensinaram para a gente? A não gostar da outra, a falar mal da outra, né? A ficar com raiva da outra. É, do nada, né? Assim, um motivozinho assim já fica com raiva, né? E a gente acordar para isso, mulherada, sabe? A gente tem mais tempo para isso, não. Não dá, não precisa. Sabe que fulana fez isso e aquilo? Não, vamos lá, vamos conversar, vamos ver. Vamos conversar sobre. Porque às vezes, né, chega de uma para outra de outra forma e a outra já fica zangada com a outra por causa disso. Aí não vai dialogar, não vai saber o porquê. Tanto é que a gente, meu Deus, depois que eu conheço. E outra coisa, quando a gente não gosta, que a gente vê, não gostei de fulana, não gostei dela, não quero me aproximar, não quero, não é? Quero nem conhecer. E quantas vezes depois disso a gente vai e conhece a pessoa quando tem que conhecer, amana, conversa e tornam-se amigas. Isso é maravilhoso. Então a gente precisa ver esse outro lado da nossa história, fazermos reescrever a nossa história, que não é a que nos ensinaram. A gente sabe disso, a gente está falando aqui para você que está aí nos assistindo aqui. Não é nada do que nos ensinaram, mulheres. Vamos falar sobre a exposição que
o Douglas Machado fez para vocês, que para mim foi uma homenagem belíssima lá no Teresina Shopping. Douglas já nos acompanha, né? Um abraço, Douglas Machado. A gente fez umas fotos de ensaio com a Marielle Rangel, que é outra maravilhosa. Além das fotos em tempos também. E aí a gente colocou nessa exposição e a gente ficou muito, muito honradas de ser convidadas pelo Douglas Machado, né? Porque, além de tudo, como você foi lá e participou, tinha a roda de conversa, né? Isso, no encerramento. No encerramento, que essa roda de conversa é importantíssima. Tanto é importantíssima para a gente fazer a troca, como estamos fazendo aqui. E aí foi muito importante se ver, não é? Naquelas fotos. Foi muito importante contar nossas histórias através de fotografias, não é? Através dos textos, de saber onde é que coloca, como é que faz. O Douglas sempre com a gente, sempre dando as pitadas de sabedoria dele, né? Com aquela calma, com aquele jeito dele. E esse convite dele nos trouxe várias possibilidades, né? De mais exposições, da gente perceber esse outro lado, que são tantas coisas que nós mulheres fazemos, não é? Essa que energia. É você chegar num lugar e ter... E parece que você já é de lá, né? No terreiro, chega isso, no terreiro. Pois, isso é que a gente fala dessa mágica, né? Do poder feminino, né? Vim aqui para saudar a força feminina, essa força que nos traz, mãe que nos ensina, essa força. Acessem, divulguem, porque o que é bom é para ser acessado. Meu nome é Yani e hoje eu vim assistir a roda de conversa com a trupe de Mulheres Esperança Garcia, que é um grupo de teatro e palhaçaria aqui de Teresina. E foi incrível, eu já conheci a trupe, já cheguei a assistir apresentações, né? Principalmente de 2 espetáculos, que são as Marias da Terra e o espetáculo sobre violência contra as mulheres. E eu já acompanho a Tércia há um tempo, né? Sou amiga de uma das Marias da Terra, da Maria do Feijão Verde, que é representada pela Tércia Maria. E foi muito bom participar hoje, porque a gente pôde ver um pouquinho de como acontece, né, por trás desse trabalho que é tão significativo. Então, compreender os atravessamentos, né, tanto da questão de gênero, quanto da questão de raça, quanto da questão de violência, que elas trazem no trabalho, principalmente aquele trabalho que é realizado dentro das comunidades, que tem no interior do estado e de outros estados, é muito significativo, né, poder compreender um pouquinho mais. E enquanto artista, para mim, isso fortalece muito a minha percepção sobre o trabalho com a arte, né? De utilizar a arte com essa função de ferramenta para transformar mesmo a realidade de acordo com aqueles atravessamentos que chegam na gente. Chegamos ao final de nosso programa. Continue se conectando com o Sob Outro Olhar. Envie mensagens pelo WhatsApp. Acesse nossas redes pelo YouTube e Instagram. Até o próximo Sob Outro Olhar. Amar você assim é permitir que a minha natureza siga o seu curso, enfim. Deixar você partir é entender que a minha vontade, na verdade, só diz respeito a mim. Não cabe vaidade no amor. Não cabe vaidade na paixão.